Louvado seja Deus. E o Senhor librada nos ouvidos do apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. É a graça dele que tem te fortalecido nesta noite. É a graça dele que tem te sustentado nesta noite. É a graça dele que continua sobre a igreja nesta noite. Então, não somente a graça dele nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha, na tua fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. É, meu bispo? Diga ao fraco: bispo, eu sou forte. Porque o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas, aleluia, Jesus, daquele que me fortalece. Quem fortaleceu o apóstolo Paulo, irmãos, era um Deus todo-poderoso na vida daquele homem. O homem que escreve as suas cartas, louvado seja Deus. O homem guiado pelo Espírito Santo do Senhor. É bem verdade que ele está sendo muito perseguido por estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele começa a escrever a sua segunda carta a Timóteo. No capítulo número 4, versículo número 7, Paulo está preso. Mas Paulo, meu pastor, ele ainda pode dizer a si mesmo preso, dizendo: eu combati o bom combate, aleluia. Levanta a tua mão para glorificar o negócio da Galileia. Porque o apóstolo Paulo, ele começa a dizer a si mesmo preso naquela prisão, aleluia, dizendo assim: eu combati o bom combate, aleluia. Aí o apóstolo Paulo diz assim: eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Guarde a tua fé. E eu vou dizer porque Deus está mandando. Às vezes tem coisa que não acontece no nosso meio porque nós não temos fé no Senhor. Aleluia! Estamos desacreditados. Estamos desconfiados. Nós não podemos desacreditar no Deus que é grande. Lucas 1,37, a Bíblia diz: porque para esse Deus que nós servimos, nada é impossível, como diz a palavra de Deus. Não podemos deixar de confiar no Senhor, porque o salmista, quando escreve o Salmo 125, ele diz assim: os que confiam no Senhor. Quem está confiando no Senhor nessa noite? Ele diz assim: são como o monte de Sião, meu Deus, que não se abala, mas permanece firme para sempre, para a glória de Deus. Tem gente que é abalado por tantas pequenas coisas. Tem gente que anda numa inquietação tão grande dentro do Senhor, numa preocupação tão grande. Esquece de confiar no Deus que nós servimos. O teu problema não é maior do que o teu Deus. Não tem gigante que o nosso Deus ele não possa derrubar. Não tem muralha que fique de pé quando ele quer agir. Louvado seja Deus. Foi dito nesta noite: nós vamos liberar uma palavra da parte do Senhor. Levanta a tua mão para receber essa palavra da parte do Senhor. Assim que diz o Senhor por meio da palavra dele: ainda antes que houvesse dia, ele está dizendo aqui: eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem me pedirá? Louvado seja Deus. Ninguém pede, bicho, quando o Senhor errar. Pode se levantar o que for, não atrapalhe o projeto de Deus, meu pastor. Pode se levantar, Satanás, com todos os seus demônios. A Bíblia diz que maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, como diz a palavra de Deus. Não tem gigante que amedronta a igreja que serve ao Senhor, está firme na roda. A tua confiança não pode ser abalada por nada. Você serve ao Deus vivo, ao Deus que está em nosso meio nesta noite, ao Deus que estamos aqui para exaltar Ele, para glorificar Ele. Sem a presença dEle nós não podemos fazer nada. Sem a presença do Senhor nós não podemos fazer nada. Louvado seja Deus. Foi dito nesta noite pela boca do pastor, do pastor, que o Pai ele é o agricultor e Jesus ele é a videira. Aleluia! E nós estamos enxergados na videira verdadeira. Louvado seja Deus. Que é Jesus. Nós vamos adiantar um pouquinho dentro da palavra, falta alguns minutinhos. Olha Jeremias agora. O Senhor falando com o profeta. Vem cá, Jeremias. Porque Deus, quando queria falar, irmãos, com alguém, quando Ele queria ter um particular, assim como o profeta Jeremias, assim como o profeta Ezequiel, dizia: levanta-te, fica de pé, e falarei contigo. Glória a Deus. Ezequiel, no capítulo 37, ele está dentro de um vale, e o Senhor ele faz com que o profeta venha caminhar dentro desse vale. E a Bíblia diz que o Senhor, quando usa a boca do profeta Ezequiel para profetizar, profetize. Você não está vendo nada ainda, mas profetize que a tua vitória está chegando nessa noite. Profetize que o teu milagre está descendo nesta noite para a glória de Deus.
Você não precisa ver, você precisa é crer. Porque quando o profeta Ezequiel ele contempla aquele vale ao seco, pastor, a Bíblia diz que o Senhor ele faz ele andar ao redor daquele vale ao seco. Ele começa a observar, bicho, aquele vale ao seco, como diz a palavra de Deus. E Deus automaticamente fala com o profeta Ezequiel: filho do homem, poderão reviver estes ossos, meu Deus? Automaticamente o profeta Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. E a Bíblia diz que somos a boca do profeta Ezequiel para profetizar. A Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel começa a falar assim no vaso de Deus, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meu Deus, precisamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Ela que te edifica, ela que te fortalece, ela que te sustenta. A Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel começa a profetizar, ouve agora um grande ruído. Ouve agora o mover da mão do Senhor naquele lugar. Quem crê que ele estava movendo a mão dele em favor da igreja nesta noite? Osso com osso, meu pastor começou a se juntar para a glória de Deus. Houve um barulho, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o Senhor começa a agir dentro daquele vale do nosso seco. Não importa aquilo que estamos passando, a nossa dependência total é do Senhor. A última palavra nunca vai vir do homem. A última palavra sempre vem da boca do Senhor nesta noite. Porque o salmista ele diz no Salmo 23, verso 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele diz: não temerei mal algum. O salmista diz: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Levanta, Jeremias, e desce a casa do oleiro. Alguns minutinhos para lançar essa palavra, mas vamos falar algo que o Senhor colocou e fez lembrar. Estamos aí prestes a se realizar 4 dias de festa. E nesses 4 dias de festa, pastor, igreja do Senhor, quantas pessoas não tem essa sepultura? Glória a Deus. Nesses 4 dias de festa, quantos acidentes de carro? Não é nas rodovias aí afora pelo Brasil. Nesses 4 dias de festa, quantas pessoas não estão entrando precisando de tomar sangue em algum hospital para passar por uma cirurgia? Quantos jovens não vão e não voltam mais para casa uma festa dessa? Porque se volta lá em alguma confusão, Satanás ele não briga de ser Satanás. Uma vez que escolhemos servir o Senhor, vamos se manter fiel a Ele. Uma vez que Ele diz a porta é estreita, andar com Jesus é andar na porta estreita mesmo. É andar na porta estreita, mas saber que Ele tem um céu para cada um de nós. É saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, por dito nesta noite pela boca do Bispo do Senhor Santo. Mas quando os jovens, até mesmo na nossa família, não se envolvem numa festa dessa, louvado seja o nome do Senhor. Quantos e quantos estão batendo? Ele chegou, meu pastor, para que vidas sejam tiradas. Lá no Mob tem um rapaz que bate. E desse dia para cá ele tem quase toda noite batido. Meu Deus. Depois do carnaval eles param. Vejam o que é que o mal ele acha na vida da pessoa. Para tragar muitas vidas. Para tirar até aquele que está na presença do Senhor, para ir para o pé do mundo. Ele tem a oportunidade de voltar de novo para a casa do Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos que estar muito vigilantes. A igreja ela tem que redobrar a oração. A igreja tem que redobrar a vigilância. E temos que continuar clamando pelo nosso país. Temos que continuar clamando pela nossa nação. Quantas escolas de samba saem de São Paulo, saem do Rio de Janeiro, antes de entrar na Sapucaí, eles invocam demônios, botam fera de várias cores lá. Pessoas ali possessas de demônio, pastor. Tem vídeo de pessoas possessas de demônio naquela marquete de Sapucaí. A igreja não pode deixar de clamar ao Senhor, para que Deus ele possa intervir e libertar aqueles que estão lá para a glória de Deus, porque a palavra dele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não deixa de orar. O Senhor está falando conosco nessa noite. Mesmo na tua pouca força, bispo, não deixa de orar. Mesmo na tua pouca força, pastor, não deixa de orar. Mesmo na tua pouca força, igreja do Senhor, não deixa de orar. A seu ora só 5 minutos, aumenta mais 10. Aumenta 15 minutos de oração. Aumenta mais 5 minutos, vai para 20, vai para meia hora de oração. Aumenta a tua quantidade de oração dentro do Senhor, porque Deus está pronto e nós vamos mover a mão dele em favor. O mesmo Deus que guardou seu povo lá do Egito é o Deus que guarda aquele que está no centro da vontade dele. A igreja não deixa de buscar ao Senhor.
Olha a palavra. 4 minutinhos, 6 minutinhos para encerrarmos. Levanta, Jeremias, e desce. Deus poderia falar com o profeta ali, sim ou não? Sim, mas por que Deus manda o profeta descer? Levanta, Jeremias, e desce. A cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de descer mais um pouco, se humilhar na presença do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que o profeta vai, que ouve a voz do Senhor, vai em direção onde o Senhor estava levando ele. A Bíblia diz que ele contempla um oleiro trabalhando num vaso. E a palavra do Senhor fala, irmãos, louvado seja Deus, vamos correr por causa das obras, não espera. Jeremias contempla, pastor, o oleiro trabalhando, sentado. A Bíblia diz que ele estava, louvado seja Deus, fazendo um vaso. Diz a palavra do Senhor. Por isso que temos que ser vasos de honra na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, meu pastor: numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, de madeira, de bronze. Há também de barros. Meu Deus, como é forte essa palavra. A Bíblia diz que uns para honras e outros para desonra. Meu Deus, tem muitos desonrando ao Senhor. Mas quem é vaso de honra, bispo, o Senhor lhe fala na palavra nesta noite. Aquele que é vaso de honra, a Bíblia diz assim, que ele está preparado para toda boa obra. Meu Deus, o Senhor pode botar com ele em qualquer lugar que ele quer fazer a obra do Senhor, né? Se é no evangelismo, ele vai estar evangelizando. Se é no ciclo de oração, ele vai estar buscando. Se é em oração pela madrugada, no passo no monte, ele prepara para estar buscando também o Senhor. Ele se envolve naquilo que o Senhor lhe quer na vida dele. Ele está preparado para toda boa obra. Tem vaso preparado nesta noite para toda boa obra. Glorifica ao Senhor os exércitos nesta noite. Preparado. O texto é bem claro. Ele está preparado para toda boa obra. Tem tantos despreparados, meu pastor. Acham que está preparado e não estão. É forte a palavra, né, igreja? Acham que estão preparados, mas não estão preparados. Porque ainda o apóstolo Paulo, ele vai dizer, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aí ele diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro está no vaso de barro. O Espírito Santo de Deus, ele está no vaso de barro. Louvado seja Deus. A palavra dele está no vaso de barro, que somos cada um de nós nesta noite. O maior investimento, irmãos, foi Jesus que investiu em cada um de nós. Porque se nós olhar para o ouro e a prata, ele tem um valor muito alto. Mas para Jesus, ele investiu no vaso de barro, derramando seu sangue, pagando pelo nosso pecado, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Para a glória do nosso Deus. O vaso é de barro. É um vaso muito frágil, né, bispo? O vaso de barro, né, meu pastor? É um vaso muito frágil. Qualquer coisa pode quebrar ele. Mas mesmo rachado, na mão do oleiro, ele conserta, louvado seja Deus, né? É um vaso frágil, pode se quebrar, tem que passar pelo fogo, louvado seja Deus, para ser aprovado, como diz a palavra de Deus. E olha o texto, nós vamos concluir a palavra nesta noite, em nome de Jesus. Quando o Senhor levanta o profeta Jeremias no capítulo 18, o Senhor começa a falar com o profeta: ouvirás as minhas palavras, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta, eu vou falar isso porque Deus está mandando, meu pastor, nessa noite. O profeta Jeremias está contemplando o oleiro trabalhar. E a Bíblia diz que não foi o oleiro, meu bispo, que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Tem vaso que se quebra na mão do oleiro. Não obedece à ordem do Senhor. Deus manda ele para um lado, ele quer ir para o outro. Isso é se quebrar na mão do oleiro. Veja, a Bíblia diz que Jonas desobedece, né? O Senhor dá uma ordem, Jonas não obedece a ordem do Senhor, né? O vaso se quebrou na mão do oleiro. Atitudes erradas, escolhas erradas, louvado seja Deus. Tem muito se quebrando na mão do oleiro. Mas o interessante, pastor, que quando se quebrou na mão do oleiro, o oleiro não desprezou. O oleiro, ele começa a amassar de novo, ele começa a jogar uma alquinha, ele começa a pisar de novo, ele começa a colocar a mão sobre ali aquele barro. E a Bíblia diz que ele faz outro vaso conforme bem lhe parecer aos seus olhos, fazer para a glória de Deus. Porque o vaso não manda em vaso, o oleiro é quem manda no vaso nesta noite. Meu Deus, meu Deus, que palavra poderosa, meu pastor. Sejamos vasos na mão do nosso Deus, que é o nosso Deus. Sejamos vasos na mão do Senhor, que é o nosso Deus.
Nós vamos encerrar, as horas são chegadas. E a Bíblia diz que quando o profeta, o Senhor já está falando com ele, e a Bíblia diz que o Senhor lhe fala, meu pastor, dizendo assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel. Esse como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão.